Olá pessoal, vamos para mais uma aula de física e a aula de hoje é uma continuação dos primeiros assuntos de termodinâmica. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar vão ser os ciclos termodinâmicos. O ciclo termodinâmico ele pode ser definido como uma sequência repetitiva de transformações físicas produzidas por um sistema a fim de realizar trabalho. Bom, essas transformações físicas vão ser vistas mais para frente, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando. E aqui também diz que o sistema está a fim de realizar trabalho. Então, nosso objetivo é gerar uma energia em forma de trabalho, certo? Bom, o ciclo termodinâmico ele também pode ser definido como a base do funcionamento de motores de calor, que operam a maioria dos veículos do mundo. Ou seja, o ciclo termodinâmico, em geral, é a parte da física que vai estudar o comportamento desses motores de calor, como o motor de um carro, por exemplo. Então, geralmente, ele é definido com essa representação, em que, em primeiro lugar, nós temos uma fonte de calor quente, esse TH, seria a temperatura quente, uma aplicação de um calor quente que vai passar por um processo e aí a partir desse processo vai ser gerado trabalho, vai ser gerada essa energia que a gente quer para alguma máquina e sempre vai excluir parte desse calor. Então o calor vai ser inserido nesse processo para gerar trabalho, porém sempre vai ter uma parcela que vai ser excluída, que vai ser para nossa fonte fria, certo? E um outro fator característico dos ciclos termodinâmicos é a lei de conservação de energia, ou seja, a soma de calor e trabalho recebidos pelos sistemas devem ser iguais às somas de calor e trabalho realizados pelo sistema. Então, tudo que entra tem que sair de alguma forma. Parte dela vai sair como trabalho, parte dela vai sair como calor que não é necessário para o sistema, que foi excluído, certo? Então, eu quero que vocês tenham em mente que os ciclos termodinâmicos eles são projetados em busca de uma maior eficiência energética, ou seja, busca-se sempre a produção de motores capazes de extrair o máximo de trabalho possível, certo? E aí a gente entra nos tipos de ciclos termodinâmicos. O primeiro deles, que a gente vai estudar agora, é o ciclo de Carnot. Bom, ele foi proposto pelo engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot e é considerado um ciclo termodinâmico ideal. Como assim ideal, Iana? Bom, ideal, se a gente for no sentido físico da palavra, no sentido literal, no caso, quer dizer algo idealizado, algo que não é real e algo que é perfeito. Então, se eu falo ciclo ideal, seria um ciclo imaginário que é perfeito, certo? E ele é representado apenas o funcionamento teórico de uma máquina, ou seja, tenham sempre isso em mente. Ciclo de Carnot é o formato ideal que uma máquina térmica funcionaria, tá? Mas não é possível criar uma máquina térmica tão perfeita assim. Bom, a máquina imaginária, que obedece um ciclo chamado ciclo de Carnot, seria a melhor máquina possível que transforma todo o calor em trabalho, certo? Isso seria o ideal, o mundo perfeito. Então vamos lá. Se vocês observarem aqui, os gráficos dos ciclos termodinâmicos, geralmente eles são representados em função da pressão, esse valor de pezinho aqui, e em função do volume, que é nessa outra coordenada aqui. Geralmente os gráficos serão representados com esses dois eixos, pressão e volume, certo? Tá, vamos lá. A gente observa aqui nesse gráfico duas linhas meio curvas, que é chamada de T1 e de T2. Essas linhas são chamadas de isotermas, certo? Então, vamos lá. O que é importante a gente saber? A gente precisa saber, além de olhar para esse gráfico, saber que ele representa um ciclo termodinâmico de Carnot, a gente também tem que entender o que é cada linha dessa, cada processo desse, certo? Então, o primeiro processo que é representado aqui por essa linha, essa primeira linha vermelha de A para B, ele é chamado de expansão isotérmica. Tá, mas não precisa só decorar esse nome, porque vocês vão entender o que significa isso. Ó, vamos lá. A primeira palavra, expansão. Expansão é quando um fluido, que pode ser um gás ou um líquido, ele vai aumentar, certo?
ele vai aumentar de volume, então ele está se expandindo. E como é que eu vejo isso no gráfico? Bom, aqui a gente vê, ó, o ponto A está representado até aqui e o ponto B até aqui. Essa primeira linha, do A para o B, vocês podem ver que o volume, apesar da seta estar descendo, o nosso volume está aumentando. Ó, se essa linha representa o meu volume, aqui eu tenho o valor de A, aqui eu tenho o valor de B, quer dizer que o volume de B é maior do que o volume de A, certo? Então, se ela vai de A para B, ela está se expandindo, aumentando seu volume. E por que isotérmica? Isotérmica quer dizer sem variação de temperatura. Lembra que eu falei para vocês no começo que essas linhas curvas são chamadas de isotermas? Ou seja, essa primeira linha, chamada de T1, é a temperatura 1. E se vocês observarem, o nosso processo está acontecendo de A para B seguindo essa linha. Se ele segue essa linha, a linha isoterma, ele está passando por um processo isotérmico, onde não há variação de temperatura, certinho? Então, primeiro a gente já entendeu, expansão porque é aumento de volume, isotérmica porque não varia a temperatura. Aí a segunda linha a ser analisada pela gente vai ser a linha BC. Então, vamos lá. O que acontece na linha BC? Uma transformação adiabática. Como assim, Ana? Então, vamos lá. Aqui parece ser uma linha reta, mas na verdade ela é um pouquinho inclinada, certo? Então, vamos lá. É uma transformação que também pode ser chamada de uma expansão. Porque apesar daqui estar representado como linha reta, a gente sabe que não é uma linha reta, ela é um pouco inclinadinha para cá. Então, ela também aumenta o volume, pode ser chamada de transformação ou de expansão, e adiabática. O que quer dizer adiabática? Significa que não há troca de calor, certo? Mudou a temperatura, mas não mudou o calor, não há a troca de calor, certinho? Então, por isso que é chamada de adiabática. A terceira linha, que é de C para D, ela é chamada de contração isotérmica. Ela parece bem com a de cima, né? Só que ela está voltando. Se ela está voltando, ela está diminuindo o volume. Se ela diminui o volume, ela se contrai, certo? E isotérmica porque é ao longo da temperatura, da isoterma T2, não varia a temperatura, então por isso que é chamada isotérmica. E para fechar o nosso ciclo, lembra, um ciclo, ele tem que fechar, certo? Ele começa aqui, vem para cá passando por esses processos, vem para cá passando por esse processo, vem para cá passando por esse processo, e uma hora ele tem que voltar ao ponto inicial para ser considerado um ciclo. E essa última linha aqui é chamada de transformação adiabática, da mesma forma que essa, certo? Também pode ser chamada de contração, porque, como eu disse, ela não é reta, ela vem um pouquinho para o lado, um pouco inclinada. Então, é também chamada de uma contração adiabática. Contração diminui o volume, adiabática, como eu falei para vocês, não troca calor. Então, tome nota, anota aí no seu caderninho, dá pausa no vídeo, anota isso e deixa isso bem fixo na sua cabeça, certo? A gente tem que olhar para esse gráfico e saber que ele é um gráfico representando o ciclo de Carnot, o ciclo termodinâmico ideal, perfeito. Outra coisa é saber o que significa cada linha vermelha. Então, lembra, não é só decorar, tenta entender o gráfico. Sempre que você pegar um gráfico, independente de ser de física, de química, de matemática, tenta entender. Geralmente o gráfico ele vai lhe apresentar algumas informações para que você entenda o que está escrito nele. Não é só decorar, tá bem? Então, já que vocês entenderam, agora vocês podem entrar no processo de fixar isso na mente. E aqui uma observaçãozinha bem legal também para vocês terem anotada, para nunca esquecer. Isotérmica não varia a temperatura, adiabática não troca calor, certinho? Então vamos continuar. Tá, mas por que é impossível existir uma máquina que obedeça esse ciclo? Bom, porque na prática, na física, é fisicamente impossível um gás receber calor e se expandir isotermicamente. Ou seja, não tem como, na prática, na teoria seria o estado perfeito, mas na prática não tem como um gás ele aumentar de tamanho, ele expandir sem variar sua temperatura, porque ele sempre vai aumentar um pouco para poder se expandir, para poder aumentar, certo? Tá, beleza. Se a gente não consegue construir uma máquina dessas na prática, eu já entendi isso. Mas e se a gente conseguisse? O rendimento dela seria de 100%, né? E a resposta é não. Gente, nada na física é perfeito. A gente chama a física de uma ciência exata, mas na prática, muita coisa depende de muita coisa.
é até a teoria de Einstein, uma das teorias de Einstein, que é a teoria da relatividade. Então, tudo é relativo, nada é fixo, nada é imutável. Então, nos ciclos termodinâmicos também não é diferente. Então, apesar do ciclo de Carnot, na teoria, ser algo perfeito, ser algo ideal, ser algo 100%, na prática não tem como. Então, além de não conseguirmos construir uma máquina que respeita esse ciclo perfeito, mesmo se a gente conseguisse construir essa máquina, a gente não ia conseguir um rendimento 100%. Porém, a gente ia conseguir o melhor rendimento de todos. Ou seja, agora a gente está estudando o ciclo de Carnot. Mais para frente, a gente vai estudar outros tipos de ciclos termodinâmicos, certo? Então, se fosse possível construir a máquina do ciclo de Carnot, ela seria com maior rendimento. Não seria 100%, mas seria a melhor de todos os outros dos ciclos, certo? Deu para entender? Então, vamos continuar. Aqui, como eu falei, a resposta é não, mas o rendimento seria o maior de todos. E aqui tem mais um esboço daquele que eu mostrei lá no começo dos slides, sobre o funcionamento de uma máquina que respeita os ciclos. Tem que ter uma fonte quente, vai produzir trabalho e parte desse calor e dessa temperatura vai ser expelido pela fonte fria, certinho? Então vamos lá. Nesse ciclo, o calor recebido da fonte quente é proporcional à temperatura, certo? Assim como o calor rejeitado da fonte fria é proporcional à temperatura fria. Então a gente tem essa primeira relação aqui no ciclo de Carnot, que significa Q2 sobre Q1, que é calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria, vai ser proporcional ao T2 sobre T1, que é a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Essa fórmula é bastante importante para as questões, certinho? E também temos o rendimento. A fórmula do rendimento, ela é esboçada por 1 menos Q2 sobre Q1. E Ana, lá em cima você me disse que Q2 sobre Q1 era igual a T2 sobre T1. Então, eu posso escrever a fórmula como N é igual a 1 menos T2 sobre T1? Pode, porque a gente viu que no ciclo de Carnot, Q2 sobre Q1 é proporcional a T2 sobre T1. Então, a depender do seu tipo de questão, ele pode lhe dar o valor do calor ou ele pode lhe dar o valor da temperatura. E aí, quando for no ciclo de Carnot, você pode usar tanto uma quanto outra para calcular o rendimento, certo? Então vamos lá. Como eu tinha falado, até hoje não foi possível desenvolver uma máquina de Carnot, ou seja, uma máquina que opere sobre o ciclo de Carnot, uma vez que o rendimento correspondente ao máximo que uma máquina térmica pode atingir, operando de determinadas temperaturas de fonte quente e fonte fria. Assim, para chegar próximo ao sistema isotérmico, um processo real desse ciclo teria que ser muito lento, e isso inviabilizaria o seu uso. Ou seja, a gente, o ser humano, o engenheiro, o projetista, ele pode até tentar fazer uma máquina dessa, mas ele vai ver que para conseguir que fique isotérmico, que não mude a temperatura e o gás consiga se expandir, vai ser um processo extremamente lento. Então, qual o objetivo de eu construir uma máquina? Eu tentar construir, né? Ninguém garante que vai conseguir chegar no ciclo perfeito de Carnot, que vai demorar 1000 horas para fazer uma coisinha, sabe? Então, por exemplo, se a gente traz para a parte prática, imagina um carro que, para eu ligar o motor dele, eu tenho que passar 5 horas ligando para ele andar 10 metros, entendeu? Aí não é viável, a gente usa as máquinas térmicas a partir de outros tipos de ciclo. E aí a gente entra no ciclo de Otto. Vamos lá. O ciclo termodinâmico de Otto representa o funcionamento de motores de combustão interna, popularmente conhecido como motores à explosão, que são os motores dos carros, certo? Esse aqui é o Nikolaus August Otto, que implementou, sendo o primeiro a construir a máquina. Ou seja, quem inventou o ciclo propriamente dito foi esse francês, Béaz de Rochas, mas só o engenheiro alemão Nikolaus August Otto foi o que construiu. Então já fica a dica para vocês, gente. Não basta ter uma ideia genial, você tem que colocar em prática para ver se funciona, tem que fazer ensaios, tem que fazer testes. E aí sim você pode ser reconhecido por alguma coisa muito massa que alguém vai usar bastante aí na vida. Então, vamos lá. Assim como nenhum outro ciclo termodinâmico, o ciclo de Otto não é tão eficiente como o ciclo de Carnot. Lembra que eu falei para vocês? Além do ciclo de Carnot, que é o ciclo ideal, a gente vai ver vários tipos de ciclo. E nenhum deles seria tão bom, um rendimento tão bom quanto o de Carnot. Mas, pelo menos, eles têm algum rendimento e são usados na prática,
certo? Como é o ciclo de Otto. E aí, visto que a sua eficiência depende diretamente das propriedades do fluido, como, por exemplo, o calor latente e a evaporação de energia interna. Ou seja, na prática, existem vários fatores que influenciam na produção nesse rendimento. Então, vamos lá. Esse é o gráfico do ciclo de Otto. Como a gente pode ver, ele também é representado pressão por volume. Então, vamos lá dar uma analisada. A primeira reta é a que vai de A para B. Ele fala que é uma admissão isobárica. Então, vamos tentar entender. A admissão significa entrada. Então, é como se lá na máquina, a válvula de abertura estivesse aberta e a válvula que sai, a válvula de escape, estivesse fechada. Então, você abriu e aí ele fala que a admissão, que é a entrada, é isobárica. Isobárica, anota aí no seu caderno, significa a pressão constante. Então, se vocês analisarem esse primeiro processo aqui, que é quando começa a ser ligada essa máquina, aqui é uma linha reta. Então, a pressão não está variando, é uma pressão constante. Então, a gente fala que é uma admissão entrada, isobárica, a pressão constante. Depois, o processo 2, ele fala que é uma compressão adiabática. Qual é o processo 2? É de B para C. Se vocês verem aqui de B para C, tá vendo a setinha vindo aqui? O ciclo também segue um sentido, tá, gente? De B para C, ele fala que é uma compressão adiabática. Compressão quer dizer o quê, gente? Já falei no gráfico passado. Diminuição de volume, certo? Está comprimindo o fluido. E a adiabática, vocês também já estão cansados de saber que significa calor, não há troca de calor, beleza? O processo 3, ele fala que é uma expansão. Aí aqui tem um processo de D para E e de E para F. De D para E, ele diz aqui que é uma expansão. De C para D, ele fala que é uma explosão. E de D até o F é uma expansão. Por quê? Porque está aumentando o volume. E adiabática, por quê? Porque não troca calor, certo? E por fim, a gente tem uma exaustão isobárica. Aqui tem uma descarga e depois exaustão. Exaustão significa saída. Significa que você abriu a sua válvula de escape para expelir o que vai ser eliminado, que vai ser aquele calor que não produziu trabalho e aquela temperatura que vai para a fonte fria, certo? Então, vai ter uma exaustão, uma saída e isobárica a pressão constante. Beleza, gente? Vamos lá. Motores de automóveis movidos a gasolina, álcool ou gás natural operam com base no ciclo de Otto, certo? Esse tipo de motor também é chamado de motor de 4 tempos, uma vez que obedece um ciclo de 4 etapas, como a admissão, a entrada, compressão, quando você vai reduzir o volume, expansão, quando você vai aumentar o volume do seu fluido, e exaustão, quando você faz a liberação do que não foi aproveitado. Então, como eu falei, o ciclo de Otto ele representa os carros, os motores dos carros movidos a gasolina, álcool ou gás natural. Aqui a gente tem um esboço de um motor de um carro, um desenho inicial. Aqui já tem um pouco mais elaborado, com alguns cálculos feitos já para sua produção. E aqui já temos uma imagem quase que tridimensional, mais colorida, mais elaborada de um motor de um carro. Bom, parece extremamente complexo e até para produzir, para você, se você quiser produzir um motor de um carro, realmente você vai ter um pouco de dificuldade porque tem muitas engrenagens, muitos processos a serem feitos, mas o funcionamento deles pode ser explicado por um ciclo termodinâmico, por essas 4 etapas: admissão, compressão, expansão e exaustão, certinho? O próximo ciclo que a gente vai estudar é o ciclo de Diesel. Opa, vamos lá. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão de elevada eficiência, demonstrando em 1900 um motor movido a óleo de amendoim, cuja tecnologia leva seu nome até hoje. Lembra, lá no ciclo de Otto, lá nas máquinas dos motores de Otto, eles são motores movidos a quê? A gasolina, a gás natural, certo? E o ciclo de diesel, ele veio meio que inovando, usando óleo diesel, certo? E ele aqui tem a imagem da patente dele, porque aí ele criou o ciclo e criou o motor. Então, ele patenteou, e aqui tem uma fotinha do documento. Então, vamos lá. O ciclo de diesel, ele representa o funcionamento de um outro tipo de motor de combustão interna, o motor movido a diesel.
A principal característica deste ciclo é o fato da combustão ser provocada pela compressão da mistura de combustível com o ar, certo? Não tem faísca de nada, como tem lá no ciclo de Otto. Isso ocorre porque nesse tipo de motor não existe a vela, o dispositivo que causa a faísca, ao contrário dos motores movidos a gasolina, por exemplo. Então vamos lá, aqui é o gráfico do ciclo de diesel. Então vamos entender passo a passo. Lembra? Gráficos dos meus ciclos termodinâmicos, geralmente representados pelo quê? Pressão versus volume. Então tá, beleza. Primeiro processo, do 1 para 2. Vamos ver onde que está o 1 para 2. 1 até o 2. Então é essa linha aqui, ó. Tá vendo? Ele fala que é uma compressão adiabática. Por que é compressão, gente? Porque a gente reduz o volume. Vem de cá para cá, diminui o volume. Por que é adiabática? Porque não há troca de calor, certinho? Segundo passo, 2 para 3. Vai acontecer uma introdução de calor. A gente coloca calor nesse processo, tudo bem? Depois tem uma expansão adiabática, expansão de 3 para 4, aumentou o volume, beleza? A adiabática não troca o calor é o mesmo. E por fim, a gente tem uma expulsão do calor em volume constante. Como assim, Ana? Volume constante? Tá vendo aqui que vem uma linha reta? Então não aumentou nem diminuiu o volume, tá constante. E aí a gente expulsa o calor nesse ciclo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Ciclo de Rankine. São vários ciclos, gente. O ciclo de Rankine é o ciclo termodinâmico que representa de forma idealizada o funcionamento das máquinas a vapor, ou seja, de um motor que opera através da transformação de energia térmica em energia mecânica, certo? Eu vou aquecer a minha máquina para que ela produza uma energia mecânica, uma energia que haja um movimento. Então, vamos lá. O ciclo de Rankine é o ciclo termodinâmico... já falei essa parte, né? Esse processo, ele se baseia no fato de que um gás se contrai ao condensar. Condensar quer dizer tirar calor, é esfriar, certo? E ele se expande quando evapora. Tudo bem? Aumento de volume quando você aquece ele, de forma a realizar trabalho mecânico. Sendo assim, neste ciclo existe uma transição de fases, condensação e evaporação. Aqui está a representação do nosso ciclo. E a primeira coisa, minha sugestão é que vocês anotem isso no caderno para também ficar bem fácil de entender. A primeira parte do nosso ciclo de Rankine é a nossa caldeira. Então, nosso primeiro passo é fazer o quê? Dentro dessa caldeira, existe um fluido, que pode ser gasoso, com líquido, ou os dois juntos, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai inserir calor. Aqui, ó, colocando calor. Esse aqui, lembra que representa calor. Estou colocando calor, ou seja, estou aquecendo essa caldeira. E aí vai acontecer a queima de combustível, ou seja, o fluido aqui vai começar a ferver, a queimar. E aí ele vai passar, vai vir aqui, vai vir para a turbina, que é o nosso passo 2. Pelo processo da turbina, vai produzir energia em forma de trabalho, certo? Então, a gente vai produzir essa energia. Então, essa energia, ela está representada aqui como esse W aqui, sendo gerado pela turbina, beleza? Então, a gente aquece o nosso fluido, vem para a turbina que gera o trabalho. Depois, o fluido vai vir aqui para o condensador. O que é o condensador que eu falei para vocês? Vai resfriar, vai tirar o calor. Então, aqui está saindo o calor, tá vendo? E vai ficar um fluido aqui que vai vir para a bomba. Só que, tá aí, então para que a gente está retirando esse calor? É necessário retirar esse calor porque quando o fluido sai daqui da turbina, ele vem líquido mais vapor, certo? E aí o condensador ele tem que tirar esse vapor para deixar só o líquido ir para a bomba. A gente sabe que a bomba precisa de líquido, não precisa de vapor. Pelo contrário, se a gente trouxer vapor para cá, pode danificar vários elementos da bomba. E aí, quando o líquido chega aqui na bomba, a gente tem que aplicar um trabalho para que a bomba funcione e jogue o líquido para a caldeira de novo. Então, passo 3, retira o calor do nosso fluido, que é de novo aqui, mas combustível ele é gasolina. E depois do passo 4, a bomba vai utilizar trabalho para permitir a movimentação do nosso fluido para a caldeira. Então, mais uma vez, gente, lembra que ciclo tem que iniciar e terminar. Tem que passar por todo um processo e voltar para o ponto inicial. Então, tira uma foto, anota, não deixa de
se confundir, qualquer coisa que ficar confusa na aula, pode entrar em contato com a gente, pode tirar dúvida e a gente vai esclarecer essas dúvidas, tá bom? O próximo e último ciclo é o ciclo de Stirling, ou Stirling, não sei como pronuncia o nome deste homem, desse senhorzinho aqui. Então vamos lá. O motor de Stirling foi inventado em 1816 por Robert Stirling com o auxílio do seu irmão. Eles buscavam substituir os motores a vapor. Lembra que o ciclo de Rankine é a vapor? Que causavam diversos acidentes entre seus funcionários. Então é um pouco perigoso. Ele idealiza o funcionamento de um motor a combustão externa, ou seja, uma combustão que vai acontecer fora da máquina, fora do motor, e vai utilizar o fluido de trabalho somente com ar aquecido pela combustão, pela queima. Esse ciclo é o que mais se parece com o ciclo de Carnot. Lembra, se parece, não tem como ser um ciclo de Carnot na prática. E o ciclo de Stirling existe na prática, certo? As máquinas térmicas que operam com base nesse ciclo de Stirling apresentam um rendimento maior do que aquelas operadas como o ciclo de Otto ou de diesel, por exemplo, certo? Então, ele é um pouco mais eficiente. E vamos lá para o nosso gráfico. Mais uma vez, o que é que tem no nosso gráfico? Tem pressão e tem volume, beleza? E vamos entender os processos. Cuidado para não confundir os gráficos, porque eles são bem parecidos, né? Se a gente voltar lá no ciclo de Carnot, é bem parecido com esse processo, e os outros ciclos de diesel também são bem parecidos com essa figura. Mas você tem que entender que as linhas são chamadas de um formato diferente, porque o processo dos ciclos são diferentes, certinho? Então, vamos lá. No primeiro, que é do 1 para o 2, essa linha vermelha representa uma expansão isotérmica, porque a expansão aumentou o volume, de 1 para 2. Por que isotérmica? Porque não mudou a temperatura. Depois tem um resfriamento, aqui é volume constante, beleza? Resfriamento, a temperatura vai diminuir. E depois tem uma compressão isotérmica. Compressão diminui o meu volume, isotérmica não muda a minha temperatura durante esse processo. E por fim, a gente vai ter um aquecimento isovolumétrico. Aquecimento é você aumentar a temperatura, tudo bem? E isovolumétrico por quê? Porque você vai manter o volume constante. Então, mais uma vez, explicando de uma forma mais prática. Do 1 para o 2, na expansão isotérmica, o processo vai absorver o calor de fontes externas, como a queima de carvão, de vela, enfim, etc. Depois, no resfriamento, que também eu não coloquei aqui, mas pode ser isovolumétrico, como eu falei para vocês, o volume não varia. Então, pode ser um resfriamento isovolumétrico. Na prática, o ar presente no motor, ele transfere calor para o meio externo, mantendo-se a volume constante. Então, ele está transferindo calor para o meio externo, está perdendo calor, está se resfriando, está diminuindo a temperatura, mas sem mudar o volume, beleza? Então, isso seria muito bom. E aí, em terceiro lugar, vem a compressão isotérmica, que de uma forma prática, desculpa, gente, o ar contido dentro do cilindro de motor é contraído, ou seja, diminuído. Sua pressão aumenta em um processo que ocorre a temperatura constante, certo? Sem mudar a temperatura, por isso é chamado de isotérmica. E por fim, o último processo é o aquecimento isovolumétrico. Aumenta a temperatura de forma sem variar o volume. Ocorre a volume constante e envolve transferência de calor da fonte quente para o ar contido dentro do cilindro do motor. Então, esse é o processo do ciclo de Stirling. E aí a gente entra na segunda lei da termodinâmica. Vocês aprenderam a primeira lei da termodinâmica lá na aula de termodinâmica 1 e agora a gente vai para a segunda lei da termodinâmica. Então, o que é que me diz essa segunda lei? Bora lá estudar. A segunda lei é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas. Então, sempre que falar em segunda lei da termodinâmica, a gente vai pensar no rendimento das máquinas térmicas. E aí, esses dois cientistas e engenheiros, eles definiram essa lei de formatos diferentes, mas os dois conceitos são extremamente essenciais para a gente entender ela, beleza? Vou lá. Primeiro eu vou ler como foi citado pelos dois cientistas, depois eu vou fazer uma tradução para uma linguagem mais
compreensível para a gente, beleza? Então vamos lá. Segundo Clausius, na segunda lei de termodinâmica, ele definiu o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, certo? E como que a gente traduz isso? A gente sabe que, na prática, o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E que para o fluxo seja inverso, ou seja, para ir da mais baixa para a mais alta, é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. Então, naturalmente, vai do mais quente para o mais frio. Se você quiser o processo contrário, e a gente vai querer em um determinado momento, mais para frente vocês vão ver isso, vai precisar de uma ação externa, tá bem? Naturalmente não vai acontecer esse processo. O segundo enunciado é o enunciado de Kelvin, e ele fala o seguinte: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em um trabalho. Beleza, Kelvin? Isso que você falou a gente já aprendeu lá no início da aula, certinho? Então, traduzindo, esse enunciado de Kelvin, ele fala que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%. Ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho. Então, o objetivo dessas máquinas, desses motores, é colocar calor para gerar trabalho. No entanto, sempre vai ter um pouco do calor desperdiçado. Infelizmente, na prática, é assim, certo? E aqui fala que trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para se igualar a temperaturas diferentes, equilíbrio térmico, o que acontece de forma espontânea. Ou seja, sempre que você tem dois objetos, um com mais calor e outro com outro, sempre vai acontecer uma troca entre eles para tentar manter um equilíbrio térmico, para não ficar quente de mais de um lado e frio de mais de um outro. Imagina uma xícara de café. Você bota a água fervendo dentro da sua xícara, ela está super quente. Se você esperar um pouquinho vai estar mais frio, não vai? E se você esperar mais ainda, vai chegar uma hora que a temperatura do café vai estar igual à temperatura ambiente. A gente fala até que o café está frio. Na verdade, ele não está frio, ele está com a temperatura normal, certo? Não está quente. Então, a tendência ao calor é sempre ir do mais quente para o mais frio. Então, o mais quente que estava ali dentro da xícara de café vai para o ambiente. E aí, quando ele vai, o café meio que se esfria para manter esse equilíbrio. Mesmo processo acontece dentro da geladeira, mesmo de forma contrária. Quando você coloca uma coisa quente na geladeira, ela vai perdendo calor, perdendo até certo ponto que ela chega na temperatura ambiente e depois fica frio, certo? Então, a segunda lei, ela respeita esse equilíbrio térmico, sempre tenta sair do quente para o frio. Então, tome nota. Anota aí no seu caderninho. Falou em segunda lei da termodinâmica, você tem que ter dois conceitos, aqueles lá dos enunciados dos cientistas, em mentes, anotados, perfeitinhos na sua cabeça. Que são eles. O primeiro é: o calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura, ou seja, mais quente, para o de menor temperatura, mais frio. E todo o processo tem perda porque o seu rendimento é inferior a 100%. Ou seja, nunca vai dar. Gente, por favor, fiquem com isso na ponta da língua. Nunca, 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 mil vezes nunca vai dar para você aproveitar todo o calor introduzido para gerar trabalho. Sempre vai ter uma perda de calor. E aí, por causa disso, o rendimento não tem como ser 100%, beleza? Uns ciclos vão garantir melhor rendimento, outros ciclos vão garantir menor rendimento, certo? Mas nunca 100%. E essa é a nossa fórmula que expressa a lei da termodinâmica. Lembra que eu falei aqui que a segunda lei da termodinâmica está relacionada com rendimento das máquinas térmicas. Rendimento. Por isso que eu até destaquei em vermelho. Então, a fórmula dela é o rendimento, que é representado por essa letrinha N em grego, vai ser o calor fornecido pelo aquecimento menos o calor não transformado em trabalho sobre o calor do aquecimento, certo? Anota essa fórmula aí. Vou esperar vocês anotarem. Anotou? Se não anotou, pausa o vídeo e anota. E aí a gente entra nas máquinas térmicas. Vocês já estão espertos, já estão sabendo? Então vocês já sabem que as máquinas térmicas, elas transformam a energia térmica em trabalho mecânico, certo? Toda máquina térmica respeita lá aquele
diagramazinho que eu mostrei inicial para vocês. Tem que ter uma fonte de calor, uma aplicação de um calor quente e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo de válvulas ou pistões para transformar em trabalho mecânico, em energia mecânica. E como é que funcionam essas máquinas térmicas? Bom, todas as máquinas térmicas elas operam de acordo com o ciclo termodinâmico. Lembra que eu falei lá no início da aula? Se não lembra, volta o vídeo, vai lá no primeiro tópico dessa aula de Termodinâmica 2. O que foi que eu falei para vocês? O ciclo termodinâmico, ele é a parte da física que vai explicar o funcionamento de quê? Das máquinas térmicas. E olha elas aí. Então, a máquina térmica é uma máquina construída na prática para a gente gerar, a partir da aplicação de calor, a gente gerar uma energia mecânica, beleza? E o que explica esse processo? É a parte da física chamada de ciclos termodinâmicos. Alguns ciclos vão ter um rendimento de máquina melhor, outros ciclos menor, certinho? Então vamos lá. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura, que são geralmente representados por gráficos de pressão em função do volume. Vocês também não me aguentam mais ouvir falar sobre isso, que nos ciclos termodinâmicos a gente sempre vai relacionar no gráfico pressão por volume. E se vocês quiserem anotar aí uma diquinha extra agora, anotar aí no seu caderno, sempre que a gente trabalha com fluidos, sejam eles gases e líquidos, em geral, a gente vai analisar esses fatores: pressão, volume, temperatura e calor na termodinâmica, né? Mas pressão, volume e temperatura são três índices que eu diria são indispensáveis no estudo de gases, de fluidos, tudo bem? De um modo geral. Então, só para fixar melhor aí na cabecinha de vocês, um ciclo termodinâmico, por ser um ciclo, ele tem um início, um meio e um fim. Então, ele tem que começar em um ponto, passar por vários processos e voltar para o mesmo ponto. Ele tem que ser fechado. Não exatamente nessa forma, mas ele tem que ser fechado. Não pode estar aberto, senão não é ciclo. E geralmente os gráficos são pela pressão e pelo volume. Anota isso, gente, por favor, que isso esteja bem fixado na mente de vocês na hora de fazer as questões. Certinho? Então, só mais um esboço. Se vocês verem, parece o processo é basicamente aquele gráfico inicial lá do começo da aula, que é bem mais simples, e esse está mais bonitinho agora que a gente está trabalhando com máquinas térmicas. Toda máquina térmica apresenta uma configuração similar, ou seja, ela dispõe de uma fonte de calor, ou seja, uma fonte quente, da qual ela vai extrair a energia necessária para o seu funcionamento, e um sorvedouro, que significa fonte fria, para onde parte do calor é absorvido é dissipado. Ou seja, o calor ele entra aqui pela minha fonte quente, é aplicado, a partir de um processo é gerado trabalho e parte desse calor que não foi usado para fazer trabalho, ele é dissipado pela fonte fria, certo? Entenderam, gente? Espero que sim. E aí, a gente vem para o nosso último tipo de máquina, que são as máquinas frigoríficas. Lembra que eu falei lá para vocês, na segunda lei de termodinâmica, qual era o segundo princípio? Que, naturalmente, sempre acontece a troca de calor da fonte quente para a fonte fria. Temperatura mais alta para temperatura mais baixa. Do quente para o frio, do quente para o frio, certo? Só que eu falei lá também, volta o vídeo caso vocês não lembrem, que quando, às vezes, eu quero ao contrário, eu quero que saia do frio para o quente. Só que para fazer isso, eu tenho que aplicar alguma coisa, certo? E eu falei, e às vezes a gente quer que aconteça isso, às vezes a gente não quer que seja da forma natural. E aí, a máquina frigorífica é um exemplo perfeito disso, quando a gente quer o processo contrário. Então vamos lá, exemplos de máquinas frigoríficas, acho que vocês até imaginaram quando viram esse nome, são as geladeiras, freezers e refrigeradores em gerais, certinho? Então vamos lá. Nessas máquinas, o fluido de trabalho é submetido a um ciclo no sentido anti-horário. Se vocês observarem os ciclos passados, é sempre no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio. Só que nas máquinas frigoríficas é no sentido anti-horário, ou seja, ao contrário, é o processo reverso. Dessa forma, ele retira certa quantidade de calor da fonte fria e cede o calor para a fonte quente. Deu para ver por que está ao contrário? Antes, lá nos nossos ciclos que a gente estudou, tem que botar calor, tem que esquentar. E o
calor que não é aproveitado, que não é gerado lá como trabalho, ele sai pela fonte fria. Aqui é o contrário. A gente vai tirar o calor da fonte fria e vai levar para a fonte quente, certo? Então, a gente sabe que essa passagem de calor da fonte fria para a fonte quente não é espontânea, pois ela é realizada através de um trabalho externo. Sendo assim, não viola o enunciado de Clausius da segunda lei da termodinâmica. Ou seja, de forma espontânea não acontece. Mas, para a máquina frigorífica funcionar, a gente realiza através de um trabalho externo. Quando você aplica um trabalho, quando você coloca algo a mais que vai mudar o sentido natural, aí beleza, vai respeitar a segunda lei. Porque se você não aplicar nada, não vai ter como reverter isso, certo? E aqui, só para vocês fixarem também, aqui tem uma foto da geladeira, e aqui tem o esboço. Uma geladeira doméstica, por exemplo, é uma máquina frigorífica, na qual a fonte fria é o congelador e a fonte quente é o meio ambiente. E o trabalho é realizado pelo compressor. Então, ele tira da fonte fria o calor, leva para um processo através de um trabalho, você tem que aplicar alguma coisa aqui, e sai calor pela fonte quente. Na prática, a gente sabe que dentro, o objetivo da geladeira é o quê? Gelar, é resfriar, é deixar os ambientes conservados geladinhos, certo? Então, Tayana, mas você me falou, eu só sei que a geladeira ela esfria por dentro. Mas eu não estou entendendo esse processo aqui da máquina frigorífica na minha geladeira que eu tenho aqui em casa. Faz um teste. Não, não faz um teste, isso é perigoso. Mas eu acho que vocês sabem que a parte traseira, a parte de trás da geladeira, ela é um pouco quente. Ela tem até umas grades. E algumas pessoas que fazem isso de forma incorreta, não façam isso na casa de vocês, porque pode superaquecer a sua geladeira. Mas algumas pessoas colocavam roupas para secar na grade de trás da geladeira. Acho que vocês sabem disso. Mas se fizerem isso na sua casa, peça para não fazer, porque isso pode danificar a sua geladeira, certo? E por que elas fazem isso? Porque lá é quente. E por que lá é quente? Porque a geladeira é uma máquina frigorífica. Ela vai tirar o calor da fonte fria, ou seja, você bota um alimento lá dentro, para ele gelar aquele alimento, ele tem que puxar o calor. Então ele vai tirar o calor da fonte fria e ele tem que expelir pela fonte quente. Então, ela dissipa esse calor que vai sair de forma quente, vai tirar toda a parte quente dos alimentos e vai expelir pela parte de fora. Então, por isso que do lado de fora da geladeira, nas grades, ela é aquecida, ela é quente, porque é o calor que está sendo dissipado e que está sendo eliminado. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida? Se ficou, por favor, entre em contato com a gente. Manda mensagem, manda e-mail, manda uma carta, manda o que for, mas não fica com dúvida, porque vocês vão precisar entender bastante esses assuntos para fazer as questões, certo? E aí, vamos praticar? Eu vou resolver com vocês 2 exercícios para ver se eu fixo um pouco desses assuntos na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Essa questão, ela é tirada de uma questão de faculdade, da UNAMA, e ela diz o seguinte: um motor de Carnot, cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus Celsius, apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin da fonte quente, a fim de aumentarmos seu rendimento para 50%, será de. Parece confuso, parece complicado, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente trabalha com gases, com fluidos, a gente trabalha com a temperatura em Kelvin. Ele me deu aqui os 7 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esses 7 graus Celsius para Kelvin. E eu faço isso como somando 273. E aí eu vou ter que a temperatura da fonte fria aliás, a temperatura da fonte quente, no caso que ele me deu, é de 280 graus Kelvin, certo? Ele não manda na questão transformar, mas você precisa para aplicar na fórmula, beleza? Beleza. Então vamos lá. Achei a minha temperatura em Kelvin. O segundo passo é calcular meu rendimento. Só que, olha o pulo do gato, a sacada da questão. Ele disse que para essa temperatura, o meu rendimento é de 30%. Então, ele deu meu rendimento. Eu aplico na fórmula o meu rendimento de 30%. Só que a gente vai aplicar, não vai ser o 30%, vai ser, como é 30%, é 30 dividido por 100, que dá 0,3. Então, no lugar do N, 0,3.
No lugar do 1, o 1 mesmo. Menos. Temperatura 2 é o 280 que ele deu, certo? Ele deu 7 graus, mas a gente transformou em kelvins. E a temperatura da fonte fria a gente não sabe, tá bom? Então, a gente só ficou com essa incógnita. Então, vamos lá. Fazendo aqui os cálculos, passando para um lado, passando esse aqui para lá e esse aqui para cá, a gente vai ter que 280 sobre T1 igual a 0,7. Então, o 0,7 passa dividindo e vai ficar 280 dividido por 0,7, que vai dar 400 kelvins. Então, a nossa temperatura fria a um rendimento de 30%, a uma temperatura aplicada de 7 graus Celsius, vai resultar uma temperatura fria de 400 kelvins, certo? Aí depois ele fala que ele quer a temperatura para ter um rendimento de 50%. Então, 50%, a gente aplica de novo a fórmula, só que agora com 0,5, porque é 50 dividido por 100. O 1 a gente repete, o T2 é o nosso 280, que a gente tinha lá. E agora a gente vai achar uma nova temperatura fria para esse rendimento de 50%. A gente achou uma temperatura fria para um rendimento de 30 e agora vamos achar uma temperatura fria para um rendimento de 50. E quando a gente faz os cálculos, a gente acha 560 kelvins. Só que aí ele quer a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura da fonte quente que seja necessária para que o rendimento aumente de 30 para 50 é de a subtração. Por quê? Sempre que fala em variação na física, é uma subtração, certo? E a gente calculou tanto para um rendimento de 50 quanto para um rendimento de 30. Então, de 30 para 50, a gente tem que fazer essa subtração dos 400 que a gente tinha achado e dos 560 que a gente achou depois para o outro rendimento. Então, a variação é 160 graus kelvins. E a resposta é a letra C, certo? Vamos para o próximo exercício. Esse exercício eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Se quiser, pausa o vídeo, tenta responder e depois confere dando play no vídeo e a gente continua, certo? Vamos lá, pausa o vídeo. Espera você pausar. Você tem que pausar e tem que responder, não basta pausar, hein, gente? Tá, beleza. Agora você já resolveu sozinho, já deu play, vamos lá responder a questão juntos, certo? Ele fala o seguinte: o segundo princípio, ou segunda lei, da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Falso, né, gente? A gente sabe que nunca é possível construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. E aí, na questão ele fala sempre, então tá errado. Letra B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. É verdade, gente? Não. A gente já viu ao longo de todos os slides, de 3 maneiras diferentes, que o nosso princípio ele é baseado em uma fonte quente, um processo no meio para transformar em trabalho e uma fonte fria. Precisa ter a fonte fria, porque parte do nosso calor vai ser dissipado, que vai sair pela fonte fria, certo? Então não basta ter apenas uma fonte quente. Então está totalmente errada essa alternativa. Letra C. Calor e trabalho não são grandezas homogêneas. Isso é verdade, gente? Não. Eles são, sim, grandezas homogêneas. Calor é calor, trabalho é trabalho. Não é misturado com nada, certo? Letra D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Isso é verdade, gente? É, né? Por toda a aula a gente viu isso. Que a gente vai tirar do calor da fonte quente e vai rejeitar para uma fonte fria. Aí você pode estar pensando, não, Iana, mas a gente viu lá que nas máquinas frigoríficas não é assim que acontece, é ao contrário. É da fonte fria para fonte quente. Muito bem, você está sabendo legal. Só que lembra, isso é máquina frigorífica. Máquina térmica vai sempre tirar o calor da fonte quente para a fonte fria, no processo natural. Beleza? Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, vamos torcer para que a letra E esteja errada, para que a gente tenha acertado a questão. Então, vamos lá. Letra E. Somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus Celsius, seria possível dar a uma certa máquina térmica converter integralmente calor e trabalho. Não, meu amigo. Pode estar a 0 graus, a 20 graus, a 80 mil graus. Nunca a gente vai conseguir converter totalmente do nosso calor em trabalho, certo? Acho que vocês aprenderam bastante isso.
E aqui está a resolução. Uma máquina térmica recebe calor de uma fonte quente, converte uma parte desse calor em trabalho, que é o que a gente quer, e sempre, sempre, sempre vai rejeitar uma parte do calor para a fonte fria. Então tem que sair pela fonte fria. O calor nunca é convertido completamente em trabalho. Acho que isso, depois dessa aula, vocês nunca mais vão esquecer isso. Então, alternativa certa, alternativa D. É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, mais uma vez, entre em contato com a gente. Espero muito que vocês estejam bem. Nós estamos com muita, muita, muita saudade de dar aula presencial para vocês, em que a gente tem um contato, em que a gente pode explicar de forma diferente o conteúdo, explicar 10, 20 vezes se for necessário. Aqui a gente não tem essa resposta de vocês, então a gente não sabe se vocês estão conseguindo acompanhar e entender tudo. A gente espera muito que sim, e espera muito que vocês nos procurem caso qualquer dúvida tenha ficado durante a aula, durante quando vocês forem resolver os exercícios, certo? Então nos procurem, que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês. É isso, um beijo, um abraço e até a próxima aula.